الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Caros irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah criou este mundo e criou nele seres humanos, plantas, árvores, rios, sol e tantas criaturas que nós vemos. Mas há uma diferença entre os dois. Tudo que Allah criou fora do ser humano, criou perfeito. E nós até assistimos o sistema perfeito em que isto tudo funciona. Por exemplo, vemos as frutas, a perfeição, vemos nas plantas, nas flores, nos animais, a beleza dos céus, dos rios, das montanhas, tudo que anda à nossa volta, Allah criou numa forma tão perfeita que não existe nenhum técnico no mundo que possa vir dizer que, olha, isto tem este defeito e eu tenho ideia melhor, posso apresentar uma coisa melhor. Até uma mosca que Allah criou, mosca que é mosca, nenhum técnico pode aparecer hoje e dizer que eu posso apresentar uma mosca melhor que esta que Allah criou. Um jacaré, um tigre, um elefante, cada coisa que Allah criou no seu lugar está perfeita e funciona perfeitamente. A prova disso também é de que nós vemos, por exemplo, nas frutas. Há frutas, há mangas, ananás, laranjas, tangerinas e tudo isso. Cada uma que Allah criou na sua forma foi perfeita. Hoje o ser humano também não consegue trazer uma coisa melhor. Mesmo esses que tentam imitar, nós vemos nas ruas, aqueles que tentam imitar as frutas, fazem de madeira ou fazem de plástico, chinas e tudo, para enfeitar e decoração. Se fizeram a manga, também vão fazer no formato que Allah criou. Eles não conseguem fazer uma outra e dizer, olha, nossa manga é mais bonita, nem estamos a falar de sabores, até na aparência. O ananás, que é feito, também é feito de madeira ou de plástico, mas na imitação daquilo que Allah criou. E qualquer coisa que a gente toma, tudo isso demonstra que Allah criou tudo que existe numa máxima perfeição. Entretanto, há uma coisa que Allah não fez perfeita, é o ser humano, a vida do ser humano. E nós assistimos na criação, na criação está perfeito, quer dizer, o coração, os pulmões e tudo, todos os órgãos que Allah criou do ser humano ou como dos outros animais são órgãos perfeitos, funcionam perfeitamente e colocados no seu local apropriado, cada um no seu lugar. Mas a nossa vida não tem sido perfeita e a nossa vida está cheia de turbulências, está cheia de preocupações, está cheia de coisas desagradáveis. Por isso há um desequilíbrio, podemos dizer. Tudo que Allah criou à nossa volta é perfeito, menos o ser humano que não goza dessa perfeição. E quando falamos que não goza dessa perfeição, tudo que Allah faz com hikmah, faz com uma prudência, com um objetivo. Por que Allah fez isto conscientemente, a vida do ser humano não ser perfeita? Quando digo não é perfeita, porque nós temos doenças, temos preocupações, temos outras perturbações que nos não deixam em paz a nós todos. Portanto, tudo isso é sinal de que essa parte não está perfeita na nossa vida. Falando nesse aspecto de duas maneiras. No aspecto da Akhirat, podemos dizer que Allah deixou esta parte não perfeita porque Ele
quis indicar que tudo que nós criamos está na máxima perfeição, mas deixamos esta parte conscientemente imperfeita porque para preencher essa lacuna, Allah criou o Jannat, onde Ele promete completar esta parte que ficou aqui no mundo imperfeita e lá vai ser perfeita. E é por isso mesmo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando fala das qualidades de Jannat, diz que lá no Jannat não há doenças, lá no Jannat não há velhice, lá no Jannat não há morte. Estes são os tais fenómenos que deixam a nossa vida imperfeita aqui no mundo. São as doenças, são as tristezas, preocupações, a velhice e a morte. Portanto, essas imperfeições que Allah deixou conscientemente aqui no Dunya, Ele promete eliminar tudo isto num outro local que é no Jannat e assim completar a perfeição na sua criação. De facto, e se olharmos isso no outro aspecto mundano, por que Allah fez isso aqui conosco? Nós podemos, na profundidade, ninguém consegue ir, porque só Allah conhece a prudência na sua criação. Mas aparentemente, à luz dos hadiths e ayats, nós podemos ver qual é o motivo. De facto, esta nossa vida é uma vida de teste. Allah diz no Corão: لِيَبْلُوَكُمْ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. E outra parte diz que Allah cria o bem e o mal, fitna, para testar a nós. Portanto, a partir do princípio, esta nossa vida é uma vida de testes. Allah coloca o nablukum bisharri wal khairi fitnatan. E nós testamos a vocês, o nablukum bisharri, com o mal, wal khairi, e com o khair, fitnatan, como um teste, uma tentação. Portanto, nós estamos neste mundo, nestas condições. Nablukum bisharri, testamos a vocês com o mal. Mal são o quê? São doenças, pobrezas, preocupações e aflições. Isso são as maldades. O al-khairi é as boas condições, a riqueza e a alegria e a satisfação. Mas tudo isto Allah criou e diz que é um teste. Aliás, nós temos falado que, por exemplo, a riqueza que Allah dá, Ele diz que é teste. A riqueza é teste tanto para quem tem e tanto para quem não tem. Para os que têm, eles hoje, nós estamos a assistir no mundo as pessoas a quem Allah deu riqueza e estão afogados na opulência, no luxo. Esses, por causa da riqueza, até chegar ao ponto de esquecerem-se do objetivo da sua vida. Por exemplo, os árabes, que 200 anos atrás não tinham nada, até que Allah deu-lhes petróleo. E hoje, quando vemos esses países que possuem essa riqueza do ouro negro, petróleo, como é que eles estão a esbanjar o dinheiro, como é que eles estão distraídos no dinheiro. Vê as vidas dos príncipes, os bilionários príncipes, como é que eles passam as suas vidas e como é que a riqueza está a funcionar como um teste grave para eles. Eles que entendem o Corão em árabe diretamente, entendem os hadiths diretamente, eles próprios são árabes, vivem junto a Meca, Medina, mas entretanto não tiraram nenhum proveito da sua presença junto desses locais sagrados. Espiritualmente não se desenvolvem, pelo contrário, a situação tem tendência de piorar ainda mais. Então, isso é o fitna do mal, fitna da riqueza, para os que têm. E para os que não têm, também é fitna, porque esses também estão toda hora ocupados, preocupados só em adquirir a riqueza, querem o dinheiro. Se estão a estudar, a intenção é para ganhar dinheiro. Se já estudaram, então o objetivo é, através disso, ganhar emprego,
bom salário, e assim sucessivamente. Não hesitam em cometer irregularidades na vida, halal e haram, tudo. O objetivo é só ganhar o dinheiro de todas as formas. Então, é o que eu estava a dizer, que de facto, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. E nós testamos a vocês com o bem e com o mal, fitnatan, como uma tentação. Portanto, Allah neste mundo fez, conscientemente deixou esta parte imperfeita como para servir de teste. E no bem e no mal, assim como há riqueza, há doenças também. Doenças também são uma tentação, são um teste para cada um de nós. Para cada um de nós, Allah quer testar qual é a sua reação, como é que esta pessoa vai reagir. De facto, vai aceitar com todo agrado o nosso decreto ou não, ou vai contestar, ou vai protestar. Tanto consta que Musa a.s. certa vez perguntou a Allah: esse Allah, eu tenho 3 perguntas. Por que tu fizeste a algumas pessoas doentes e a outros saudáveis? Por que fizeste a alguns ricos e a outros pobres? E por que fizeste a vida e a morte? Isto ele queria dizer que podias ter dado vida a todos, não haver morte. Podias ter dado riqueza a todos, não haver pobres. E podias ter dado saúde a todos, não haver doentes. Então Allah respondeu, disse: Musa, eu fiz a algumas pessoas doentes e a outros pobres, porque se eu não tivesse feito a uns doentes, ninguém teria se lembrado de mim. De facto, isto é uma realidade. Hoje, nós, quando vemos, lembramos Allah mais quando a gente vê um doente. Por exemplo, se formos para um hospital, a gente vê as pessoas ali a padecerem de tipos de doenças que nós nunca ouvimos na nossa vida, o sofrimento em que eles estão, e logo você começa a pensar de ti próprio. E Allah, alhamdulillah, faço shukr que você, a mim, não me envolveu nesse tipo de aflições. Por isso, logo o dua que a pessoa faz diz: Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tabtila. Alhamdulillah, todo louvor é para Allah, alladhi afani, esse que me deu saúde a mim, que me não envolveu nesse tipo de doença. Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi, naquilo em que ele envolveu a ti. Tu estás a estudar isto ao ver alguém anormal, algum doente. وَفَضَّلَنِي, e deu-me preferência acima de muitas criaturas. Então, um dos grandes objetivos, uma das grandes lições que nós aprendemos com doenças no mundo é quando nós somos saudáveis e vemos alguém doente, logo, naturalmente, que não é teu mérito. Ninguém utilizou força, nem inteligência. Se tu nasceste saudável, mérito não é teu. Se tu nasceste forte, mérito não é teu. Se tu nasceste bonito, mérito não é teu, alguém fez. E se outro nasceu doente, também não foi ele que pediu a doença. Se ele nasceu feio, também não foi ele que pediu a doença. Tudo isto Allah quis mostrar o seu poderio, que ele, Allah diz no Corão, fa'alun lima yurid. Ele faz aquilo que ele quer. De facto, se esta qualidade não reconhecermos para Allah, que Allah é quem faz aquilo que ele entende, وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ, e ninguém pode perguntar a ele por que ele fez isto ou por que não fez isto, mas ele há de perguntar a nós. Isto é que é qualidade exclusiva de um Deus, de uma divindade, que ele pode fazer aquilo que ele quer e ninguém tem o direito de ir perguntar a ele. Nós somos a criatura, ele pode perguntar a nós. De facto, no mundo também, a relação entre um patrão e empregado. Um empregado nunca pode perguntar ao patrão, na sua propriedade, por que você fez isto. No entanto, os dois são iguais. A diferença única é que um é patrão e o outro é empregado. Que tal, então, entre criador e criatura? Allah, como Deus, ele quer mostrar o seu poder absoluto, quando ele diz fa'alun lima yurid. Ele faz aquilo que ele quer. Ele, se fizer alguém doente,
Ninguém tem o direito de perguntar a ele, mas por que Allah fez a ele doente? Qual é a culpa dele, por exemplo? Da mesma forma, então alguém podia perguntar o inverso também, se fez alguém saudável, podíamos dizer, por que fez saudável a este? Qual é o mérito que ele tem? Qual é a força que ele tem de obrigar Allah a fazer? Não, Allah faz e por detrás de tudo o que ele faz há um hikmah. Há um hikmah. Fez alguns saudáveis e a outros não saudáveis. Aliás, até que são muito poucos. Nós estamos a viver numa comunidade em que existe talvez milhões de pessoas, mas a gente há de ver dificilmente um coxo, por exemplo, um coxo. Há de ver dificilmente um cego. E Allah fez isto conscientemente também. Podia ter deixado a todos saudáveis, assim como Musa tinha pedido, que Allah pudesse ter feito a todos saudáveis. Se de facto fizéssemos todos saudáveis, em primeiro lugar ninguém lembraria-se de Allah, e não só, a gente podia tentar puxar o mérito todo para o nosso lado. Mas porque Allah quis nos chamar a atenção na prática, por isso Ele fez isto para recordar a nós. Cada vez que a gente vê alguém, aliás, que são muito poucos, a gente vê alguém, logo nós já percebemos que, olha, eu se estou bom, mérito não é meu. Isto é favor de Allah. E é por isso mesmo que logo você, alhamdulillah, logo você presta todos os louvores ao Criador, que Ele é que fez isso. E no mérito não está dentro. Porque se amanhã Ele se quiser virar as coisas, também você não tem força de contrariar. Tanto os que estão doentes, não porque queriam, não porque gostam, mas aconteceu. E Allah sabe melhor porque que Allah escolheu alguns e sempre porque Allah tem hikmah. Nenhuma obra de Allah passa sem hikmah e prudência. Hikmah quer dizer prudência. Se Ele fez alguém anormal, mas por causa da bondade dele, Ele promete que em troca, a parte que Ele perdeu, Allah em troca vai lhe retribuir ou substituir com algo melhor. Por exemplo, nós vemos mesmo aqui no mundo, se vemos alguém demente, porque ele é demente, não tem capacidade intelectual como outros têm. Allah que fez assim, então Allah em troca, logo já perdoa-lhe todos os pecados. Ele pode fazer aquilo que quer não fazer, pode não fazer salat, não fazer jejum, ele não vai ser interrogado, porque está perdoado. E não só, nós temos, por exemplo, vemos algumas pessoas são cegas. Allah tirou-lhes a capacidade de visão, mas em contrapartida deu a eles capacidade de memória muito mais forte do que pessoas normais. Portanto, isto é Qudrat de Allah, e Allah fez tudo isto. São muito poucos, em primeiro lugar, são muito poucos os doentes no mundo. Em comparação aos saudáveis, maior parte são saudáveis, maior parte. Poucos doentes que existem, hikmat nisto podemos dizer que Allah com isto queria recordar e lembrar aos saudáveis que, olha, mérito não é teu, força não é tua, inteligência não é tua. Se você está a andar, não é porque você pensa, um paralítico também tem pernas, Um saudável também tem pernas. O saudável consegue andar, consegue mexer os pés, mas o paralítico não consegue. Entretanto, ele tem um mudo. Mudo tem língua também, como nós temos língua. Mas ele, tendo língua, não consegue falar. E nós conseguimos falar. Mérito está onde? Mérito está aí mesmo. Allah diz que nós é que damos esse poder. E se tiramos de alguém, é precisamente para recordar aos outros que, olha, você não fique na ilusão, não pense que o mérito é teu, mas mérito é de Allah. Allah é que pôs essa capacidade dentro de ti. Porque se Ele quisesse tirar, então Allah deixa um exemplo no mundo. Um exemplo da pessoa que tem tudo que você tem, entretanto não tem capacidade de fazer aquilo que você consegue fazer. Ele pode ter mãos, mas não consegue mexer porque é paralítico. Tem língua, tem orelha,
tem tudo para ouvir, mas é surdo, não consegue. Portanto, isto para dizer que, de facto, a nossa vida aqui no Dunya não é perfeita. Temos estes contras, são preocupações, são são muitos char. Mas Allah no Corão, logo ele próprio já disse: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. E podemos dizer, de facto, há pessoas que levantam a questão de que, mas qual é o problema? Por que Allah escolheu aquele? Então aí é que surge aquela parte que diz: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. Se nós tivéssemos essa capacidade e esse poder de ir perguntar a Allah, então ele deixaria de ser Allah. Então ele nunca pode ser Allah. Allah é um ser absoluto, que fa'alun lima yurid, ele faz aquilo que ele quer. E ninguém pode perguntar a ele por que você fez isso. Aliás, assim como eu disse, nós aqui no mundo não demos esse poder aos nossos subordinados, aos nossos empregados, para perguntar a ti, que tal? Hoje a gente quer esse direito para perguntar a Allah, mas por que Allah fez aquele? Qual é a culpa dele? Se nós acharmos que de facto aquele não tem nenhuma culpa, e por isso Allah não devia ter feito isso. Então a coisa pode se aplicar na forma inversa para os saudáveis também. Podia dizer, qual é o teu mérito para Allah dar a ti tudo sem você esforçar-se? Você também não tem nenhum mérito, nem tem força para arrancar isso à fora. Então, tudo isso é sinal de que há um Criador, acima de tudo, de todos nós, que faz aquilo que Ele quer e Ele manda. E Ele é absoluto, é soberano. Essas qualidades que nós dizemos, 99 qualidades, é aí onde entram estas qualidades de soberano, absoluto e fa'alu lima yurid, fazedor daquilo que Ele quer. E ninguém pode perguntar. De facto, se tivéssemos essa capacidade de perguntar a eles. E depois, podemos acrescentar aqui também mais uma coisa, que as aflições que Allah deixou aqui no mundo. E são as mesmas que, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fala das qualidades do Jannat, e diz que no Jannat não haverá preocupações, não haverá aflições, não haverá tristezas, não haverá doenças, não haverá velhice, não haverá morte. Isto são as tais coisas que nos preocupam aqui no Dunya. Hoje nós estamos preocupados, a nossa preocupação é esta. Ou você sabe que um dia vai ter que deixar o Dunya. Por mais que você seja poderoso, você sabe que um dia vai... Só o facto de imaginar que um dia vou ter que deixar isto tudo, muitas vezes cria um desânimo dentro de ti em relação a tudo que anda à tua volta, porque você começa a imaginar, ao ver os outros, quantas pessoas nós já não despedimos das nossas vidas, que viveram conosco, conviveram conosco, cresceram conosco, conhecidos e tudo, e foram. Um dia vai ser a nossa vez. Então, só o facto da pessoa imaginar, isto já estraga todo o sabor da vida. Mas é essa parte que eu estava a dizer, que Allah conscientemente deixou essa imperfeição, porque essa imperfeição é para nos levar para tal perfeição que não existe aqui e só existe no outro mundo. Há coisas que nos afligem. Isto é a imaginação de que um dia vou deixar aqui o mundo. Imaginação de doença nos aflige. Imaginação não só porque o ser humano não é só ele sozinho. O ser humano não vive sozinho. Ele tem familiares, tem família, tem mulher, tem filhos, tem netos e assim sucessivamente. Portanto, a aflição não é só aquela que atinge a ti também. A aflição às vezes vem como teste através daqueles que estão relacionados contigo. Às vezes é doença de algum teu familiar, algum teu filho, algum teu parente. E isso também, tudo isso não deixa de ser um teste para Allah ver qual é a tua reação, se você atua, faz shukr ou não faz shukr. Por isso é que no dua de Qunut, aquela parte muito interessante que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a nós, diz que lakal hamdu ala ma qadaita. Nós temos que sempre recitar lakal hamdu ala ma qadaita. Todo louvor para ti, ó Allah, naquilo que tu decidiste. Bem ou mal, nosso trabalho como crente é dizer, ya Allah,
todo louvor é para ti. Tu tens poder de fazer e desfazer. Ninguém pode te impor, ninguém pode te mandar, ninguém pode te criticar, ninguém pode te interrogar também por que tu fizeste, porque se alguém tivesse essa capacidade, ele deixaria de ser Deus, deixaria de ser Allah, deixaria de ser o Criador. Portanto, esta parte que falta, esta imperfeição que existe nas nossas vidas, que é afetada por causa das doenças, por causa das preocupações, das aflições, é a tal parte imperfeita que é uma prova que de facto haverá uma outra vida perfeita em que não existirão esses pontos de aflições para nós, para Allah completar o percurso da perfeição total. Aqui no mundo Allah já mostrou, e porque o mundo é um lugar de teste, é um lugar de mostruário. Neste dunya, Allah pôs pouco de tudo. Allah pôs aqui nas nossas vidas, pôs um bocadinho de alegria também, um bocadinho de tristeza também, um bocadinho de doença também, um bocadinho de saúde também, um bocadinho de sorriso também, um bocadinho de choro também. Tudo, o mundo, aliás, a nossa vida é conjunto de pouco de tudo. Entretanto, no Akhirat já vai ser diferente. Ali, Jahannam só há de ser lugar de choro só. Choro, preocupação e tristeza e dor, gritos. E Jannat só vai ser lugar de alegria, felicidade e bem-estar e só alegria e alegria por todo lado. É isso que Allah diz constantemente no Corão. Mas aqui no Dunya, Allah tinha que pôr, se nós não soubéssemos, por exemplo, se aqui no mundo tudo fosse bem, e Allah dissesse a nós que, olha, no Akhirat há choro, mas você nem sabe o que é choro, porque aqui nunca chorou, porque a vida está perfeita. No Akhirat haverá doença, no Jahannam, aliás, quer dizer, no Jahannam, mas você nunca ficou doente. Portanto, Allah neste mundo pôs pouco de tudo, o hikmat por detrás de tudo isto é para nos fazer entender o que é que quer dizer. É como, por exemplo, muita gente às vezes pergunta, mas por que Allah criou escorpião? Por que Allah criou cobra? Qual é o benefício que estes bichos têm? Imagina, nós podemos não entender os benefícios desses bichos, mas suponha que se não tivesse cobras no mundo, se não tivesse escorpiões no mundo, e depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos disse que, olha, no Qabr, para os maldosos há o castigo de cobras e escorpiões, mas você que nunca viu cobra na vida, nunca viu escorpião na vida, como é que podias entender? Então, Allah tinha que criar, há coisas que Allah fez, nós, à primeira, podemos não entender na íntegra por que Allah fez, mas aquilo era para dar um mostruário a nós aqui no mundo, para nós sabermos a realidade do Akhirat. E no Jahannam, como é que vai ser? No Jannat, como é que vai ser? Portanto, pouco de tudo é resumo e resultado da nossa presença aqui. A doença faz parte, nossa doença, ou doença dos nossos familiares, doença que estão ligados a nós, para lá ver qual é a nossa reação, como nós vamos reagir. Vamos fazer shukr, laka alhamdu ala ma qadaita, wa laka shukru ala ma an'amta wa a'taita. Então, toda hora a pessoa fazer shukr, ya Rabbi, laka alhamdu wa laka shukru. Constantemente, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. E nós fazendo shukr, consta que certa vez uma pessoa foi ter com Musa alayhi salam e disse para Musa, disse, ó mensageiro de Allah, Allah deu-me tudo, Allah me deu tudo, mas eu já tenho demais. Eu queria que Allah parasse de me dar, porque já acho que para mim é suficiente. Allah, não há nenhuma coisa que falta na vida. Allah podia parar e disse para Musa, diga a Allah. Então Allah disse, Musa disse para Allah, disse Allah, fulano diz que ele já tem tudo
e ele já não precisa de mais coisas. Então você podia parar de dar a ele. Musa, Allah respondeu, disse, olha, enquanto ele estiver a fazer shukr, eu não vou parar de dar. Se ele quer que eu pare de dar a ele, então que pare de fazer shukr. Aí está o segredo. Nós, enquanto fizermos shukr, e essa é a promessa de Allah, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Sempre que nós fizermos, se criarmos o hábito de constantemente ficarmos a fazer shukr, nunca nema de Allah, graças de Allah vão parar. Allah vai, e Allah não tem crise, Allah vai ficar dar. E se a pessoa não fizer shukr, então aí é que Allah não vai dar nada. Portanto, nós nas nossas vidas, alhamdulillah, ala kulli halin, devemos prestar louvores a Allah em todas as circunstâncias, nas boas condições e nas más condições. E Allah é muito bondoso, Ele quer ver esse espírito dentro de cada um de nós. Como é que a gente atua? وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Tanto, se nós queremos ter esse êxito e sucesso, é bom entendermos esta parte. Eu costumo às vezes dizer que, de facto, muitas vezes o bem-estar faz-nos cair nas ilusões. Hoje, muita gente que caiu no ateísmo é por causa desse bem-estar, porque tudo está a andar normal. Ele pensa que, desde que nasceu, vê tudo a correr bem, então pronto, acha que é o próprio de todas as coisas andarem assim, porque nunca as coisas andaram mal. E o meu professor costumava dizer que, veja lá, até hoje nós vemos o sol. Sol, desde que nós nascemos, há anos e anos, o sol está a iluminar a terra, está a dar a luz. Nunca houve avaria, assim como nós presenciamos a avaria nas companhias de eletricidade aqui no mundo. Um dia para, um dia não para, um dia tem luz, outro não tem luz, o tal load shedding. Se nós, talvez, um dia, se presenciássemos uma avaria no Sol e víssemos daqui da Terra técnicos a pegarem nas ferramentas e saírem daqui em grupo, e a gente perguntar, vão para onde? Eles dissessem que, olha, nós estamos a ir reparar uma avaria no Sol. Então, talvez, seria nesse momento que nós podíamos perceber que, afinal, estávamos a usufruir e desfrutar de um grande nemat, e a gente não tinha noção disso. Agora, porque tudo está a andar normal. Todas as coisas no dunya estão a andar normal, e isso muitas vezes leva a pessoa a cair na ilusão, ao ponto de esquecer de que há um Criador por detrás de tudo isso. Então, muitas vezes, Allah conscientemente cria umas situações fora do tal normal, que é para chamar a nossa atenção de que não, afinal, isto não é por acaso que estava a andar tudo normal. Havia alguém por detrás de tudo isso, quando Ele quer, Ele trava isso. Portanto, as doenças são do mesmo ramo também, as tristezas, as felicidades, as mortes e tudo caem na mesma linha das coisas que Allah criou para chamar a atenção. E o resto, ninguém tem esse direito de perguntar a Ele por que Ele fez isto e por que não. Então, se tivéssemos esse direito, então Ele deixaria de ser Deus. Se nós aqui no dunya, um empregado normal não tem esse direito de perguntar, como é que uma criatura quer perguntar ao seu Criador, o grande Criador, o porquê que Ele fez isto, porquê não fez aquilo? Melhor é nós deixarmos tudo na prudência de Allah, e Ele é que decide, e nós continuarmos a acreditar nele, fazer shukr e pedir sempre o bem, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "La yaruddu al-qada illa ad-du'a". Nenhuma coisa pode alterar o destino, exceto o du'a. Nosso trabalho é fazer du'a e pedir toda hora, e Allah vai ouvir, e inshallah sempre há de decidir a nosso favor. Sallallahu ta'ala khair.